Mas olha só, gente, mais uma sugestão maravilhosa. Olha agora, um problema para solucionar. Ainda durante essa reunião, outros luminares ousaram opinar sobre o difícil tema da segurança pública. O governador de Roraima, Antônio Denário, pediu ao governo federal um presídio só para venezuelanos aqui no estado, lá de Roraima. O governador solicitou uma revisão na lei de imigração no Brasil. Vamos ver como seria esse presídio? Pode rodar. Não tem rodo. Então vamos abrir o debate. Paulo Loyola, eu gostaria de ouvi-lo. Um presídio para venezuelanos. Então vamos construir mais um presídio. Vamos abrir uma licitação, contratar uma empresa, construir um presídio. E aí, quando houver algum venezuelano condenado, nós deslocamos esse venezuelano para o presídio, em vez de expulsá-lo do país. Mais uma ideia intrigante, Loyola. Vamos concordar nessa, Capês. Estamos aí na sexta-feira entregando novidade para a audiência. Bem, o que está acontecendo no Brasil em 2024 não é um movimento unicamente nacional, podemos dizer que é um movimento internacional. O que acontece é que agora, como a gente tem rede social, todo mundo produzindo conteúdo, você precisa concentrar e chamar a atenção das pessoas cada vez mais. E aí a gente entra na chamada sociedade do espetáculo, nessa cultura que está muito mais vinculada à atenção do que qualquer outra coisa. E a grande questão que se coloca é que qualquer coisa que se fale sobre Venezuela vai chamar a atenção da imprensa, vai chamar a opinião pública, como está chamando a nossa atenção aqui agora, porque a Venezuela é um tema polêmico e é um tema que principalmente governadores ligados à direita e políticos ligados à direita usam aí para justamente tirar a atenção da opinião pública sobre os seus reais problemas. De fato, Roraima tem muitos venezuelanos morando lá, é uma porta de entrada do pessoal que está saindo do terrível governo que hoje está ali na Venezuela, mas a grande questão é que é essa, assim, a Venezuela virou um assunto para você tirar a atenção de onde você não quer que ele esteja. Então, a forma mais simples de não falar sobre os vários outros problemas de segurança pública do Estado, e aí vem o governador do Progressistas e chama a atenção para a questão de venezuelanos cometendo crimes, nada diferente do que Trump faz nos Estados Unidos. Tem método nesse processo de chamar a atenção e usar um medo que se tem, que a população tem, sobre pessoas que estão vindo de fora, sobre pessoas novas dentro do território, com uma nova cultura, com uma nova língua e todo o impacto que isso tem, criminalizando a população venezuelana que, na verdade, está sendo penitenciada pelo péssimo governo que hoje está no país. Então, nada mais é do que uma tentativa de chamar a atenção da segurança pública, de chamar a atenção desse novo conservadorismo brasileiro, e é mais um capítulo de algo que não vai resolver absolutamente nada na segurança pública brasileira. Laércio Uliana, me parece que a única coisa agradável nessa reunião é a salada de fruta que estavam comendo atrás do governador de Roraima. Quando voltar a imagem, pode observar com que boca que estavam comendo ali aquela saladinha de fruta. Meu querido Laércio Uliana, numa reunião como essa, pelo que eu vi, pelas opiniões, pode sair alguma coisa de útil para a população? Olha aí a saladinha rolando lá, olha lá. Muito bem. Por favor, Laércio Uliana. Olha, eu sou um otimista, né? Acredito que sim, porque, por mais que eu não concorde com a PEC e Capês, foi uma reunião entre os governadores. Muitos ali falaram pontos realmente relevantes, trouxeram sua experiência nos estados, né? E eu espero que o governo federal, assim, o escutem, justamente para poder aprimorar. E talvez um bom sinal de tudo isso é o quê? Que o próprio presidente Lula falou assim, não, nós podemos alterar isso. Aparenta, mas um dia se vai acontecer outra coisa. Mas eu tenho essa expectativa, que ouviram alguns, teve muitas besteiras, mas que ouviram alguns sim, e com isso posso aprimorar. Mas sinceramente, Capês, eu acho que até os governadores querem uma PEC da segurança, mas eu estou achando completamente errado. Só mexer em Você acha que a PEC para fazer o presídio venezuelano
ou a PEC para sancionar os Estados Unidos porque produz armas. Que PEC que seria legal aqui nessa reunião? Teve cada PEC, não? Olha, o único PEC é o pecado de ter ido à reunião, pelo visto. Exatamente. A única coisa de legal foi o pecado ali. Ou o seguinte, né? Também poder falar abobrinha, né? Falar algumas besteiras. Isso também pode ter sido legal. A salada de frutas. A salada de fruta ali, tinha abobrinha na salada. Mas assim, não teve nada de interessante. Criar uma PEC para os venezuelanos, criar um presídio venezuelano não faz sentido. Eu não posso discriminar determinada população imigrante. Não posso. Primeiro, esse ponto. Segundo, pelo que nós notamos aqui dos venezuelanos que vêm fugido lá, fogem de lá, a maioria não é criminoso, não. A maioria está aqui trabalhando e ralando. Um ou outro, como qualquer outro país do mundo, tem um que desvirtua. Mas a maioria está aqui trabalhando Você imagina, sério. Lécio, você imagina o seguinte, faz um presídio médio de 500 celas. Você é venezuelano. Aí você tem lá 30 venezuelanos que foram presos. Sobram 470 vagas. Os presos brasileiros aglomerados se amutinando lá no presídio e não pode ir porque o presídio é para venezuelano. Eu achei assim... Você sabe o que acontece? A gente tem que ressaltar esses pontos. Não é má vontade, Uliana. O problema é o seguinte, é que uma reunião em que os governadores saem dos seus estados para discutir um tema. Claro, a PEC foi proposta pelo governo federal, passou lá no Ministério da Justiça, tem gente competente na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na Secretaria Nacional de Justiça, tem um arcabouço técnico muito interessante. Teoricamente, podem ter pensado em alguma coisa, mas eu quero repetir aqui, me parece uma perda de tempo de reunir aquelas pessoas que não entendem nada de segurança pública para começar a falar sobre um tema tão atual, tão sério, que precisa de medidas tão urgentes. Patrícia Silveira, eu queria que você desse saísse desse muro e defendesse a PEC, destucana. Capês, eu acho. Logo você, tá? Capês? Eu até... Estou em cima do muro. Não, quando eu falei que eu fui humorista, eu queria dizer que eu concordei dele reunir. E a gente sabe que, na verdade, Capês, os governadores, eles têm influência e eles estão sentindo, né, que essa PEC, ela vira, então, para tirar essa autonomia dos estados. Por isso que eles estão enfrentando. Mas agora, pensando, né, aqui... sobre essa PEC, me parece que eles querem fazer, na verdade, uma unificação dos protocolos. Por exemplo, boletim de ocorrência, informações ligadas à criminalidade, para que se possa, então, ir no calcanhar de Aquiles nacionalmente. E aí, fazendo uma leitura mínima, né, dessa PEC, que vai alterar, por exemplo, o artigo 21, 144 da nossa Constituição, dando uma maior modernidade para enfrentar a criminalidade, Capês, me parece que é a vontade, né, do ministro de reunir aí governabilidade para poder passar, né, essa PEC, trazer mais ou menos como acontece com o SUS. Me parece que ele não quer tirar a autonomia dos estados com relação ao combate à criminalidade, que é o dever do Estado, isso constitucionalmente, mas unificar as informações, boletim de ocorrência. E aí, neste ponto, não seria de todo ruim. E eu te explico por quê. Por que não seria de todo ruim? Você bem disse aqui, nisso eu concordo em gênero, número e grau, que a gente precisa de questões ligadas a fazer. E me parece que se o Estado quer ou quisesse, ele sabe onde está o crime. Ele sabe como tem que enfrentar. E eu digo Estado, não o governo da República, não o Estado, como um todo mesmo. Se ele sabe onde enfrentar, como enfrentar, por que eu preciso só unificar? Então, essa unificação dessa polícia aí, que ele fala Sistema Único de Segurança Pública, é para trazer dados, com esses dados unificados, né, e trazendo uma maior, na verdade, poder para a Polícia Federal, que, como o Laércio bem aqui trouxe, é uma polícia que enfrenta mesmo a criminalidade, até porque os crimes que ela busca são ligados às organizações, em regra, é para poder unificar informações para enfrentar e pegar no calcanhar de Aquiles. Agora, é bom a gente deixar claro para a nossa audiência que ele, em momento algum, pelo menos eu não li isso, ele não está colocando isso, né, na garganta de ninguém. Me pareceu ali que aquela reunião é para escutar os governadores e, em conjunto, não sei se pode ser uma questão de populismo, como trouxe aqui o Bellucci, né? Porque o Bellucci falou, não, eles pegaram aí que a segurança pública é uma coisa que precisa de uma maior, né, relevância e é precária neste governo, como assim colocou o Bellucci, e usar isso para poder angariar o populismo. Pode ser. Mas se ainda que fosse, ou ainda que o seja, é importante que nós estamos nesse barco. E estando nesse barco, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu acho que não mandou tão mal, tá?
aqui o ministro Lewandowski e nem o nosso presidente no sentido de reunir para poder tentar chegar a um comum. Tanto é verdade que o próprio governador aqui do estado de São Paulo não criticou na totalidade a reunião. O que ele disse, me pareceu, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, é que falta um pouco mais, né, amadurecer a ideia. Priscila, desculpa te interromper, Priscila. Não, por favor. Não, mas a principal questão é o quê? Que eles querem criar uma nova polícia e com isso os governadores, o Tarcísio mesmo ali falou, que eles criando essa nova polícia, esse novo modelo, vai tirar, sim, uma certa autonomia dos estados, porque daí poderá o Estado, a União, no caso, né, quando tiver interesse em intervir ali, ela colocar a polícia dela para poder fiscalizar. Esse que é o grande receio. E qual que é o grande ponto? Igual eu disse, eu não concordo que seja uma PEC, parará. Mas eu concordo da reunião, ponto. Isso é um ponto... todo mundo está de acordo aqui. Sim. Mas eu não preciso hoje... de uma PEC hoje, para poder o quê? Uniformizar boletim de ocorrência, criar um centro de banco nacional, pegar e colher essas informações. Eu posso fazer uma legislação federal, lógico, como diz o Capês, trazer os especialistas para saber que informação tem que ter. Porque eu por criar, não resolve nada. Eu tenho que ter um especialista, daí o pessoal da Polícia Federal, estadual, enfim, vai fazer isso. Esse que é o grande ponto, que eles não estão trazendo... Uma coisa é criar os protocolos unificados de inteligência. Outra coisa é que eles aparentemente não está sendo debatido o que e como eles vão atacar isso. Poderia ter um comitê para atacar, se não, vai ser um comitê regional, ou seja lá qual forma, para poder combater. Mas não, eles querem jogar tudo no colo da União, a União que vai dar as cartas. Mas eu insisto, se o Estado está indo tão mal, a União pode intervir, como já fez anteriormente. Agora tem uma coisa, ô João Belutti, se o governo federal quer ajudar na segurança pública, vou dar uma sugestão. Os estados, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, com 27 unidades da federação, a maioria deles está acima ou chegando perto do limite prudencial de gastos, de despesas com pessoal. Sim. Você pode chegar ali até 49%. O limite prudencial é 95%. Quem já está se aproximando de 46,5% das despesas orçamentárias, 46,5% da receita líquida corrente, os estados estão se aproximando nisso. São Paulo já está se aproximando. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amapá, Roraima, todos já estão chegando ali e alguns até ultrapassando o limite prudencial. Significa o seguinte, você não pode mais contratar. E aí você fala, cada vez que você aumenta o seu gasto com o pessoal na polícia, tem o pessoal que se aposenta, os que lamentavelmente morrem, aí tem que pagar as pensões, os que se acidentam e entram em licenciamento. Então você tem, São Paulo tem 82, 83 mil policiais militares, mas não é isso que está na rua, obviamente. E a despesa vai para 300 mil entre ativos, inativos e pensionistas. Então, ou a gente cria uma forma racional para que os estados consigam enfrentar o tema da segurança pública e o governo federal faça uma redistribuição de receita orçamentária, ou não adianta ficar criando mais polícia para brigar uma polícia com a outra. Então, é essa questão que eu coloco. Nós já temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias militares, Polícia Judiciária, Polícia Civil dos estados, guardas municipais, e todo mundo, Polícia Penal, e todo mundo brigando com todo mundo, discutindo. Então, João Belutti, agora, como fica essa questão dessa ideia interessante aqui de fazer uma revisão na lei de imigração e criar um presídio só para venezuelanos? Interessante, não? Puxa pois é, Capês, como você bem colocou, a questão dos custos, ele é muito alto, especialmente na folha de pagamento dos inativos. E cada hora que tem algum reajuste para os ativos dos servidores, também tem para os inativos. É um custo gigantesco para a máquina e especialmente na ala das polícias, na ala militar, você tem um lobby muito forte e é uma categoria diferenciada, tanto em termos de se aposentar antes, em termos de vencimentos maiores na aposentadoria, tem toda uma categoria especial justamente por correr riscos, né? Em tese, porque nem todos vão para o fronte, para o combate. Agora, o governador de Roraima realmente se equivoca. Agora, é compreensível a fala dele no sentido de que ele é o estado que está sofrendo ali na pele, especialmente com as consequências de venezuelanos e também gangues de venezuelanos, como também ocorre nos Estados Unidos,
como o Trump denunciou, os republicanos vêm denunciando que com essa política de fronteiras abertas entraram-se muitas gangues, o cometimento de muita violência lá nos Estados Unidos por parte de imigrantes, não que todos cometam violência, mas entraram grupos também criminosos. Eu vejo que nessa questão eles querem unificar o Sistema Único de Segurança Pública, né, o SUSP, né? Querem unificar, mas deixar na União toda a autonomia do sistema e retira, de alguma forma, a autonomia dos estados, infelizmente. Quando se está se falando em uma federação, você tem que dar cada vez mais autonomia para os estados. E é o que vem ocorrendo em termos do governo do lulismo, é retirar a autonomia dos estados. Vide a reforma tributária, que retira a autonomia dos estados. Você antes tinha prefeitos que iam lá com o pires na mão, agora você vai ter governadores também, já que você vai concentrar na reforma tributária um caixa único na União. E agora se fala, eles estão apelidando essa questão da segurança pública de SUS da segurança pública, ou seja, concentra mais poder na União, que vai em contrariedade ao que é uma federação, lamentavelmente. Agora o governador de Roraima, como eu disse, se equivoca, agora é compreensível falar dele, porque ele está sofrendo ali na pele. Inclusive, grande parte da mídia trata como um problema menor, ou por Roraima ser muito distante dos grandes centros, não dá luz devida ao tema. Roraima sofre na pele, os imigrantes que lá entram da Venezuela são por conta da péssima situação econômica, financeira e de liberdades zero na Venezuela. Vide agora a bateção de cabeça do Lula, Celso Amorim, com Nicolás Maduro, entre outros temas, viu, Capês? Lembrando que já existe a possibilidade constitucional de federalização para julgamento de crimes graves contra direitos humanos e quando houver inação das autoridades federais, que foi o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Porque ficou constatado, e cada vez mais isso se torna verdade, uma tristeza, que o chefe da Polícia Civil, delegado-geral de polícia do Rio de Janeiro, atuava travando as investigações. É uma tristeza muito grande e realmente suscitou. E aí, claro, alguns estados necessitam de algo mais do que simplesmente sancionar países que fabricam armas.